Alô, amigos, aqui estamos nós com mais um YouTube para vocês. Desta vez falando de um tema bastante atual, pois se refere ao suicídio. Vocês ouviram falar, vocês leram, vocês viram na televisão, daquela jovem bolsonarista, Carol Heller. Mas antes de você começar a ouvir o que nós temos para contar a esse respeito, eu vou pedir para vocês curtirem este canal, darem o like, como se diz, compartilhar com seus amigos e familiares e principalmente se inscrever. Por que se inscrever? Porque esse canal evidentemente dá um trabalho para ser gravado, para ser editado, e tem o objetivo de dar a você uma visão crítica do que ocorre no Brasil, crítica do que ocorre no mundo. O último YouTube foi sobre essa guerra que começou. Portanto, se você gosta, se você tem interesse em descobrir uma visão diferente do que você vê na mídia, ou um pouco mais de tempo daquilo que você lê rapidamente na mídia, você deve se inscrever para que esse canal continue. Senão ele não continua, porque, como eu disse, editado em Berna, editado em Bruxelas, feito em Berna, para ser enviado ao Brasil, ele dá um trabalho. E se não há retorno, ou seja, se não há pessoas que seguem, que se inscrevem, evidentemente, eu serei tentado a parar de fazer isso, mesmo porque a versão escrita, ela já está feita. Ela é publicada no Observatório da Imprensa e no jornal Correio do Brasil, naquela parte que é o direto da redação. Então, já se inscreveu? Já curtiu? Vamos lá. O suicídio da influenciadora bolsonarista Carol Heller, muito ativa nas redes sociais bolsonaristas, trouxe a público um dos efeitos mais nefastos do fundamentalismo religioso evangélico misturado com a política de extrema-direita. Remando contra a maré, Carol levava uma vida normal de uma homossexual com sua namorada. Porém, já em 2016, havia publicado um vídeo no qual explicava ser admiradora do deputado, ele era deputado federal nessa época, do deputado federal Bolsonaro, mesmo sendo lésbica. Veja bem, ela não devia estar muito bem informada. Nessa época ela vivia nos Estados Unidos. Mas o Bolsonaro, já nessa época, havia feito afirmações contra os homossexuais, declarando-se claramente como um inimigo, um homofóbico declarado. Portanto, ela desconhecia, talvez, esse enfoque. E foi o começo de um erro fatal. Esse desconhecimento, pois dessa admiração por Bolsonaro, ela passou a adesão a Bolsonaro, sem perceber haver uma incompatibilidade entre ela e os homofóbicos bolsonaristas, e sem perceber uma manipulação da qual ela seria objeto e que acabaria levando-a a essa crise que a fez atentar contra a sua própria vida. Para o clã Bolsonaro, nessa época, para os evangélicos e para o Partido Liberal,
A adesão da homossexual Carol se tornou uma peça importante politicamente, diante das acusações de homofobia que lhes eram feitas. Imagine, de repente, o grupo bolsonarista homofóbico dispõe de uma admiradora, de uma seguidora, de uma ativista homossexual que desmente haver homofobia no Bolsonaro, e nos bolsonaristas, e nos evangélicos. E a prova era ela ali, editando seus vídeos nas redes sociais em favor de Bolsonaro. Era realmente um achado para os bolsonaristas. Por isso, houve logo uma aproximação do presidente Bolsonaro com a jovem Carol, já ativa nas redes sociais antes das eleições, onde ela possuía nessas redes sociais quase 1 milhão de seguidores. Carol, cujos vídeos antes eram dedicados à condição de uma brasileira vivendo nos Estados Unidos, ela vivia nessa época nos Estados Unidos, logo passou a postar vídeos políticos com Eduardo Bolsonaro e com o deputado pastor Marco Feliciano e outros da patota bolsonarista. Talvez sem perceber o alto preço que lhe seria cobrado, Carol logo entrou na engrenagem que lhe colocaria em conflito com ela mesma, ao ser integrada na equipe de comunicação do governo Bolsonaro, da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC. Para completar sua imagem de homossexual redimida, Carol anunciou renunciar à prática homoafetiva por amor a Jesus, no canal de nome bem sugestivo, Cristão Também Pensa. Será que pensa mesmo? Sua conversão ao evangelismo foi nestes termos: já aí, já deixe alguma coisa estranha. Sem ele, sem Jesus Cristo, eu já estava morta. Então, minha decisão de morrer para o mundo. Estranho isso, porque sempre eu soube no evangelismo, Jesus Cristo veio para trazer vida. E ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Agora, se alguém segue Jesus Cristo falando que vai morrer aqui, que vai morrer ali, aí já tem truta. Não acha? Se você é evangélico, você viu esse versículo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E alguém que se diz evangélico convertida diz: eu morri para o mundo. Eu já estava morta. Ai, meu Deus. Aí tem truta. A declaração dessa conversão ocorreu na Igreja Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás. Depois de passar por um processo que se chama de lavagem cerebral, muito utilizado em ditaduras, num retiro de jovens homossexuais com o nome de Manaim. Para anunciar essa conversão, um pastor em off, no canal dessa igreja Cristão Também Pensa, anuncia a conversão de Carol, que naquele momento utilizava uma blusa azul celeste com a palavra Deus escrita em grandes letras em vertical. Ele anuncia com aquela voz de pastor: Carol, depois do retiro espiritual, anuncia sua decisão
de renunciar aos seus desejos carnais para atender à vontade de Deus. O que é isso? Atender, de deixar renunciar aos seus desejos carnais. Já imaginaram isso? Apesar de se considerarem cristãos, os evangélicos seguem de perto o Velho Testamento judaico e utilizam nomes e figuras hebraicas. Eles vivem lá naquela época, é engraçadíssimo, né? Jericó, Monte Sião. Não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada com a nossa realidade. Eles vivem lá em Israel, nunca foram lá, mas vivem nesse mundo. Então, esse nome aí, Manaim, 2 campos, é o nome de uma localidade da época de Jacó, mencionada na Bíblia. E eles deram o nome disso para o lugar onde eles fazem a chamada cura gay. Comentando o trágico suicídio da influenciadora bolsonarista de 36 anos, demonstrativo de uma extrema angústia, depressão e desespero, porque é só em condições assim que uma pessoa pode atentar contra a sua vida, o ex-apresentador da Jovem Pan, Tiago Pavinato, disse nas redes sociais, condenando que isso foi decorrência, e ele é evangélico, do seu ingresso no processo de reorientação sexual, como os evangélicos denominam essa coisa horrível chamada cura gay. Bolsonaro dizia, lembre-se bem, logo no começo lá do governo, ou quando ele era deputado federal, ele dizia que uma boa surra cura menino gay. E os pastores curam os homossexuais com orações, ameaças do fogo do inferno e versículos bíblicos, destruindo a estrutura pessoal de suas vítimas. O homossexualismo não é uma doença, faz parte da estrutura da pessoa. Não é um mal, não é um crime. A religião é que condena. Carol não estava doente e nem era uma pecadora. Simplesmente seu corpo não era atraído. Não sentia desejo sexual por homens, mas por mulheres. O que o pastor Magno Malta falou depois que ela morreu, dizendo que Deus preparava para ela um varão, coisa horrível. Inclusive a maneira, a palavra que ele usa, em vez de dizer Deus preparava um homem para ela, não, preparava um varão para ela. Isso é absurdo, isso é uma torpeza dita pelo pastor Magno Malta. Pobre Carol, que provavelmente percebeu um mês apenas depois de anunciar sua conversão, ela deve ter percebido não poder controlar sua natureza de mulher lésbica, mas ela estava comprometida com a farsa da cura, num covil dominado por homofóbicos e misóginos, dignos da Idade Média. Daí a crise, daí a incapacidade de se poder controlar. Para o partido do Bolsonaro, o PL, esse suicídio
é uma dura perda, pois foi o próprio Jair Bolsonaro, o ex-presidente, quem filiou Carol ao seu partido, numa solenidade na Assembleia Legislativa de São Paulo. O objetivo era o de utilizar a popularidade de Carol, a homossexual convertida, como candidata a vereadora pela cidade de São Paulo, e isso iria reforçar a campanha dos bolsonaristas, já que ela era muito popular, contra Guilherme Boulos, considerado vitorioso. A morte de Carol foi lamentada pelo ex-presidente, pelos deputados federais Nicolas Ferreira e por Magno Malta, também pastor, que poderia ser interpretada como uma meia-culpa, mas não era. Eram lágrimas de crocodilo. Lágrimas de crocodilos, eram dois, sem reconhecimento do erro e do crime que cometem contra os homossexuais e que cometeram contra Carol Heller. Leonardo Sakamoto, do UOL, pronunciou um comentário sobre o mecanismo, esse mecanismo no qual se envolveu Carol. As redes sociais de esquerda foram ativas na denúncia do processo dessa loucura chamada cura gay, ao qual foi submetida Carol. As redes sociais que eu vi e que foram bem marcantes foi o portal do José e o portal do Cleison, analisando esse caso, comentando esse crime. Marcante foi a declaração, isso é importante, eu trago assim com destaque, a declaração ao vivo do portal da Andréa Gonçalves. Nela, Andréa Gonçalves diz, ao vivo, declara-se também lésbica, declara ter uma companheira e denuncia a homofobia evangélico-bolsonarista contra os homossexuais. Carol Heller acabou sendo uma vítima da ideologia homofóbica de seus amigos, para os quais o homossexualismo é uma doença ou um pecado curável. Na falta de um projeto social para os brasileiros, a bancada evangélica homofóbica, junto com a bancada bolsonarista, que são praticamente majoritários, agita e mobiliza seus seguidores, mesmo em manifestações, contra o aborto e ainda, pior ainda, em favor do projeto de lei proibindo o casamento entre homossexuais, que é legal no Brasil, mas querendo acabar com o casamento entre os homossexuais, o que constituiria um retrocesso na legislação brasileira. Se você chegou até aqui, é claro, então você gostou, então por favor você faça o seu like, curta, partilhe com seus amigos. Essa questão é muito importante para ser debatida. Envie para os seus amigos e familiares para depois debater com eles essa questão. E, como já expliquei, é importante que você se inscreva para que eu possa continuar dando esse recado, fazendo comentários sobre questões importantes que se passam no Brasil ou aqui na Europa, onde eu estou. É isso. Um grande abraço, obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima. E esperamos que logo se faça a paz. Até lá.